Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que alegria nós estarmos aqui mais uma quarta-feira para continuar aprendendo a respeito do Senhor e da Sua palavra. Nós estamos numa sequência de aulas a respeito da Igreja de Cristo e nessa quarta-feira nós vamos aprender a respeito da Igreja de Cristo e o Dia do Senhor. Por isso que você possa aí pegar o seu bloco de anotações, o seu caderno e vamos juntos para mais uma aula com o pastor Helder. Deus abençoe, nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Qual o dia que a verdadeira Igreja de Jesus Cristo observa para adoração? Será o sábado ou será o domingo? Por que alguns cristãos e algumas igrejas que se dizem cristãs adoram no sábado e outras no domingo? É sobre este assunto que nós iremos tratar nesta noite. A verdadeira Igreja de Cristo e o Dia do Senhor. Estas igrejas e esses cristãos que adoram a Deus no sábado são chamados de sabatistas. Dentre eles se encontram judeus, o judaísmo é sabatista, porque o dia da adoração dentre o judaísmo é o sábado. Se encontram os judeus messiânicos, que são judeus que reconhecem Jesus como Messias. Às vezes não reconhecem todo o Novo Testamento e outras coisas, mas eles misturam o judaísmo com o cristianismo, são chamados judeus messiânicos. Eles são judeus, mantêm as práticas judaicas, com a diferença de que reconhecem que Jesus é o Messias prometido. E é essa a diferença entre eles e o judaísmo tradicional. E também tem aquelas igrejas cristãs, que nós não consideramos igreja cristã, consideramos seitas, que são sabatistas também, né? Que adoram a Deus no sábado, embora se digam cristãs, adoram a Jesus Cristo no sábado e até fazem do sábado o ponto principal da sua doutrina, da sua igreja. Por isso que são chamadas de sabatistas. Quanto aos judeus, nós não temos nada a discutir nesse assunto, porque o judaísmo é a religião deles, não temos nada a ver. Os judeus messiânicos, nós apontamos as suas incoerências. Ficamos felizes por eles aceitarem Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, como Messias prometido, mas fica muito aquém do que Cristo ensinou. Já estas tais igrejas cristãs ou seitas cristãs, sabatistas, estas não. Estas nós temos que rebater os seus ensinos, as suas heresias, porque elas atrapalham muito o reino de Deus e, para piorar a situação, elas têm uma prática terrível de pescar em aquário, como a gente fala, né? Eles ficam mais felizes quando pegam um evangélico de uma igreja, que não é a deles, e leva para a igreja deles, do que quando uma pessoa que não tem Cristo se converte nas suas próprias igrejas. Aliás, a força deles é para ganhar os evangélicos das outras igrejas. Por quê? Porque para estas igrejas sabatistas, nós não estamos vivendo o evangelho de Cristo, nós estamos fora da vontade de Deus. Para piorar a situação, alguns deles chegam a dizer que nós que adoramos a Deus no domingo, nós temos a marca da besta. Que nós estamos, a marca da besta de Apocalipse está sobre nós, porque nós estamos adorando a Jesus Cristo no domingo. Chegam a dizer isso. Eu vou citar aqui alguns argumentos dos sabatistas, é claro que não dá para citar todos, né, muita coisa, e hoje eu vou me prender apenas em tratar sobre o dia do Senhor. Qual é o dia em que a verdadeira Igreja de Cristo reservou para o culto, para a adoração pública ao Senhor Jesus Cristo? Sábado ou domingo? É isso que nós vamos tratar nessa noite. Mas olha os argumentos deles. Eles ensinam para o seu povo e tentam colocar isso nos evangélicos, que o selo do Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor. Ou seja, o selo de Deus só é colocado em quem guarda o sábado. No nosso caso, nós não temos o selo de Deus porque estamos guardando o domingo.
Os que querem ter o selo de Deus na testa, precisam guardar o sábado do quarto mandamento. A verdadeira observância do sábado é o sinal de lealdade a Deus. Isso aqui é cada absurdo, né? Ou seja, o sinal da lealdade a Deus é observar o sábado. Se você for lá no Êxodo capítulo 20, que tem os 10 mandamentos, para essas pessoas, você amar Deus sobre todas as coisas não tem o selo de Deus. Você não ter outros deuses além do nosso Deus não faz você ter o selo de Deus. Você honrar o nome de Deus também não faz. Você não levar o nome de Deus em vão não faz. Honrar pai e mãe, ou seja, nos 10 mandamentos, nada que você faça vai fazer você ter o selo de Deus. Nem o primeiro e maior mandamento, que é amar Deus sobre todas as coisas, não faz você ter o selo de Deus, só se você guardar o sábado. Olha que absurdo. E isso está escrito num livro, na Bíblia, no comentário bíblico adventista do sétimo dia, página 981. A verdadeira observância do sábado é o sinal da lealdade a Deus. De todos os 10 preceitos, só o quarto contém o selo do legislador, que eu acabei de falar. Nem o primeiro e maior mandamento, que é amar Deus sobre todas as coisas, te faz ter o selo de Deus, só se você guardar o sábado, segundo eles. Segundo eles, a observância do memorial do Senhor, o sábado instituído no Éden, o sábado do sétimo dia, é a prova da nossa lealdade a Deus. O sábado instituído no Éden. Daqui a pouco eu respondo essa pergunta, se o sábado foi instituído no Éden. Guarda aí. Dentre os sabatistas, uma das mais famosas é a senhora Ellen G. White. Ela diz que o domingo é filho do papado. Foi o papado que inventou o domingo e, portanto, a Igreja de Cristo passou, a partir do 4º século, a adorar a Deus no domingo, porque antes era no sábado que os cristãos adoravam. Dizem também que só foi a partir de Constantino que a igreja passou a adorar Jesus Cristo no sábado. De fato, alguns dizem que foi a partir de Constantino e outros dizem que foi do concílio de Niceia ou de Constância, Niceia, 381, se não me falha a memória. De Constantinopla, não, de Calcedônia, no concílio de Calcedônia. Enfim, a partir do 4º século é que a igreja se desviou por causa de Constantino, do papado, e a partir daí a igreja passou a adorar no domingo, porque antes a igreja de Cristo adorava no sábado. Estas pessoas chegam a afirmar, por exemplo, num livro que eu vi chamado Testemunhos Seletos, volume 3, página 23, que é um livro adventista do sétimo dia, chega a afirmar o seguinte: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. A salvação eterna depende de você observar o sábado. Não depende de você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nem de você amar Jesus, nem de você se arrepender dos seus pecados, não. Mas de você santificar e observar o sábado. Isso importa a salvação eterna. Olha, irmãos, são muitas as coisas que eles falam, muitas as coisas. E a pergunta que nós fazemos é: o que é que a verdadeira igreja de Cristo ensina? A verdadeira igreja de Cristo ensina essas coisas que estão dizendo? Ou não? Se ensinar, então nós temos que mudar. Se não, eles têm que mudar. Agora, como é que nós sabemos quem está certo e quem está errado? De duas maneiras. Primeiro, você olha na Bíblia, examina os argumentos dele na Bíblia. É claro que são muitos, não vai dar tempo de ver todos aqui, mas boa parte a gente consegue ver hoje, principalmente nessa questão do dia do Senhor. E segundo, você confere isso na história da igreja, se realmente bate com o que eles estão dizendo. Eu posso afirmar para os meus amados irmãos com a maior tranquilidade, mas com a maior tranquilidade do mundo, que a verdadeira igreja de Cristo, o que é que a verdadeira igreja de Cristo ensina sobre o dia do Senhor, o dia que a igreja separou para adorar a Deus. A igreja de Cristo ensina o seguinte: o dia do Senhor são todos os dias. É isso que a verdadeira igreja de Cristo ensina. O dia do Senhor para nós são
todos os dias, porque todo dia nós temos que estar na presença de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, para nós, o dia de Cristo é todo dia, o dia de Deus é todo dia. Agora, a verdadeira Igreja de Cristo ensina também que o dia em que a Igreja de Cristo separou para adorar ao Senhor com a igreja em comunidade é o domingo. O dia em que a verdadeira Igreja de Cristo separou para adoração pública, para o culto, para a reunião da igreja, para glorificar o seu Senhor, é o domingo, primeiro dia da semana. É isto o que a verdadeira Igreja de Cristo ensina. E nós podemos provar isso de duas maneiras. Na Palavra de Deus, em primeiro lugar, na história da igreja. Eu vou começar pela história da igreja, como eu sempre começo, e depois volto para a Bíblia. O que é que a história da igreja mostra sobre a verdadeira Igreja de Cristo? Vamos lá. Eu já falei para os meus irmãos que a tradição, os escritos dos pais da igreja, eles têm um valor histórico. Eu já falei isso para os irmãos aqui várias vezes. Eles não são mais importantes do que a palavra de Deus, não são, mas têm valor histórico. Quando um escrito histórico de um pai da igreja vai contra a Bíblia, contra a doutrina bíblica, nós ficamos com a Bíblia. Mas, como eu já falei, os documentos históricos escritos dos pais da igreja têm peso para nós em termos de história, de saber o que aconteceu naquele período. É como, digamos, que Cristo leve mais 100, 200 anos para voltar. Como é que os cristãos daqui a 100, 200 anos vão saber o que aconteceu no ano 2020? Pelo que nós deixarmos escritos, registrados, porque eles vão ver, olha, em 2020 aconteceu isso, aquilo na Igreja de Cristo. A mesma coisa somos nós. O que é que nós sabemos, como é que a igreja fez, o que é que a igreja fez, o que é que os cristãos como é que os cristãos se comportavam, como é que a Igreja de Cristo viveu depois dos apóstolos, depois que João escreveu o livro de Apocalipse. Como é que era a igreja no segundo século, no terceiro século, por aí vai. Nós sabemos pelo que eles deixaram registrado. Agora, veja bem, se você olhar, por exemplo, a Epístola de Barnabé, que é um documento histórico, foi escrito no ano 74, antes das cartas de João do Apocalipse. Não é inspirado por Deus, não é, mas é um documento histórico. O que diz a Epístola de Barnabé? Diz o seguinte: guardamos o 8º dia, o domingo, com alegria, o dia em que Jesus levantou-se dos mortos. Epístola de Barnabé. Inácio de Antioquia, que foi discípulo de João, viveu no ano 107, era cristã. Ele foi morto, teve uma morte de mártir, foi jogado no Coliseu de Roma para ser comido pelas feras, Inácio de Antioquia. Ele dizia o seguinte: aqueles que viviam segundo a antiga aliança, segundo a ordem antiga das coisas, voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida foi abençoada por Ele e por sua morte. Esse aqui é um testemunho de um pai da igreja, Inácio de Antioquia, no ano 107, na sua Epístola aos Magnésios. Em outras palavras, quando os sabatistas dizem que o domingo foi criação de Constantino, no 4º século, em diante, quando dizem que o domingo foi invenção do papado, eles não estão falando a verdade, eles estão mentindo, porque os cristãos deixaram registrado na Bíblia e fora da Bíblia que os cristãos adoravam a Jesus Cristo no primeiro dia da semana, no domingo. E eu acho interessante que dentre os sabatistas famosos, muitos têm programa de televisão, são afeitos à arqueologia, têm acesso a documentos antigos, citam vários desses documentos que eu estou citando para outros motivos, outras coisas, e quando esses mesmos documentos vão contra a doutrina deles, se calam. Eu vi vários programas famosos aí de
sabatistas na televisão e na internet, alguns chegam a ter milhares de acessos, e eles têm assim grande conta esses documentos antigos, mas quando esses documentos mostram o erro da sua doutrina, eles se calam, passam por cima. Mas nós aqui mostramos, como eu sempre falei, né? Eles podem esconder, mas a gente mostra. Por exemplo, a Didaquê. Didaquê, que é um livro de catequese dos cristãos, do ano 70 da era cristã, diz o seguinte: reuni-vos no dia do Senhor, domingo, para a fração do pão e agradecer. Celebrar a Eucaristia, depois de haveres confessado vossos pecados, para que vosso sacrifício seja puro. Aí você vai na internet e baixa Didaquê, que é um documento cristão, você lê isso aqui. Ou seja, os cristãos se reuniam no domingo, que eles passavam a chamar de Dia do Senhor. Domingo, Dia do Senhor. Justino Marte, no ano 165, veja bem, eu comecei do ano 70, ano 100, eu estou no ano 165 ainda. Constantino nem sonhava existir, porque ele nasceu lá por volta do ano 300, nós estamos no ano 165. A igreja tinha acabado de sair da era apostólica, e diz o seguinte: reunimos-nos todos no primeiro dia após o sábado dos judeus. Isso é um cristão falando, um pai da igreja. Nós nos reunimos no primeiro dia após o sábado dos judeus, o dia do sol, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo, e neste mesmo dia Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Não tem nada a ver com o papado, não tem nada a ver com Constantino. Os cristãos se reuniram no primeiro dia da semana, no domingo. É isso que nós encontramos na verdadeira Igreja de Cristo. Mais um para encerrar. Hipólito. No domingo pela manhã, o bispo distribuirá a comunhão, se puder, a todo o povo, com as próprias mãos, cabendo aos diáconos o partir do pão. Isso no ano 236. Olha, eu posso citar muito mais documentos do que isso. Como eu sei que não ia dar tempo, vou citar apenas esses aqui, certo? Mas tem mais. Então isso prova que os cristãos se reuniam no domingo. Agora vamos para a fonte principal, que é a Bíblia. O que é que a Bíblia ensina? Os cristãos se reuniam no sábado ou os cristãos se reuniam no domingo? Já afirmei para os irmãos que o dia em que a verdadeira Igreja de Cristo separou para adorar o Senhor é o domingo. Foi isso que eu já afirmei para os meus amados irmãos. Ok. O que eu vou argumentar agora para os irmãos aqui na Palavra de Deus? Em primeiro lugar, toda essa confusão decorre de uma interpretação errada dos sabatistas. Por exemplo, nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, Deus dá o primeiro mandamento, Deus dá o segundo mandamento, o terceiro e o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro de tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Primeira coisa, o mandamento não está dizendo que nós temos que santificar o dia em si, o sábado, o 7º dia em si. Não, em nenhum momento ele está dizendo isso aqui. O que ele está dizendo é que nós temos que tirar um dia em 7 para descansarmos. A palavra sábado vem de Shabat, que significa cessar de trabalhar, descansar, repousar. Pode até ser traduzido como desistir. Shabat não era um dia específico. Shabat era um dia de repouso. Que dia é esse? Qualquer um que fosse. Quando no livro de Gênesis
Deus criou o mundo, ele descansou no sétimo dia, não significa que foi no sábado. Até porque ninguém pode dizer que dia que ele começou a criar, se foi na segunda, se foi na terça, se foi na quarta, se foi na quinta, se foi na sexta. Se ele começou a criar na terça-feira, o sétimo dia não cairia no sábado. E a palavra Shabat não significa o sétimo dia. A palavra Shabat, de onde vem a nossa palavra sábado em português, significa repousar, descansar. E no sétimo dia descansou. Ele trabalhou 6 dias, no sétimo descansou, repousou, parou de trabalhar. É isso que significa. Assim, o princípio é que você trabalhe 6 dias e em um você descanse. Esse é o princípio de Deus. Portanto, nós também cumprimos os 10 mandamentos. Eles dizem que nós não cumprimos os 10 mandamentos porque nós não observamos o sábado. Observamos sim. Porque sábado aqui significa repouso, descanso, cessar de trabalhar, e não o dia específico de sábado. E sim, trabalhe 6, versículo 9, 6 dias trabalharás, 6 dias, e farás toda a tua obra, mas no sétimo dia é o dia do descanso, é o dia do repouso, é o dia para trabalhar. Por que Deus fez isso, irmão? Deus fez isso porque toda a sua criatura, como toda a sua criação, obrigatoriamente necessita de um repouso. Não é Deus que descansa, não é Deus que repousa. Deus não repousa, Deus não descansa, até porque Deus não se cansa. Mas lá em Gênesis 2:2 não diz que Deus descansou de toda a sua obra? Em Gênesis 2:2, quando ele termina a criação, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a obra que tinha feito. Preste atenção, meus irmãos. Em primeiro lugar, toda a criação e toda a criatura de Deus precisa de um repouso, precisa de um Shabat, de um dia em que ele pare de trabalhar e descanse. Que dia é esse? É um dia em 6. Você trabalha 7 dias e em um você descansa. Muito bem. Quando diz que Deus descansou aqui, nós sabemos na teologia que Deus está usando uma linguagem antropomórfica. O que é isso? Ele está usando uma linguagem humana, criando uma forma humana para tentar explicar alguma coisa do Criador, de Deus. É claro que nós não conseguimos explicar Deus nem com palavras humanas, porque Deus está além da capacidade humana. Mas nós sabemos que aqui é uma linguagem antropomórfica, porque Deus não se cansa, Deus não se fatiga. É o que o profeta Isaías, por exemplo, em Isaías 40:28, vai dizer: não sabeis vós que o eterno Deus não se cansa e nem se fatiga? O jovem se cansa e se fatiga, mas o nosso Deus não. Ele não se cansa, ele não se fatiga, Deus é Espírito. O que Deus está criando em Gênesis capítulo 2 é um princípio para toda a criação e para toda a criatura. Que princípio é? O princípio do repouso, do Shabat, do descanso. Shabat não é sábado, não é 7º dia, é repouso, é descansar. Toda a criatura de Deus, assim como toda a sua criação, necessita de um descanso. Os homens necessitam de descanso, os animais, até a terra precisa de um repouso, de um descanso, certo? Então não significa um dia específico, mas um princípio que o homem deve trabalhar 6 dias e no 7º descansar, qualquer que seja o dia. Até porque, meus irmãos, existem vários tipos de calendários, viu? Você não pode dizer que tem que ser o sábado, como eles afirmam, tem que ser o sábado, não tem não. Por exemplo, o calendário judeu era um calendário lunar, era um calendário em que os dias eram móveis. Você não podia cravar que tinha que ser aquele dia. O calendário babilônico tinha 5 dias. Existem calendários no mundo até hoje que não são por dias, 7 dias na semana, mas são por ciclo, por tempo, por temporada. Então, se fosse assim, estaria todo mundo condenado, inclusive os próprios judeus, porque nem sempre caía no sábado o descanso deles. O nome sábado é herdado do hebraico Shabat. Então, na realidade, o que aconteceu foi o seguinte: os judeus, aí sim, orientados pela lei de Moisés, que foi dada para o judeu, a lei de Moisés, escolheram como dia de descanso o 7º dia. Isso
É claro, e a Bíblia deixa claro, que na lei de Moisés, que Moisés deu para os judeus, que Deus deu a Moisés para os judeus, eles escolheram como dia de descanso o sábado. Isso começa a partir de Êxodo capítulo 15, versículo 24 e 25, quando Deus começa a dar a lei para eles. E ao dar a lei para eles, dentre os mandamentos da lei de Deus, que não são apenas 10, é bom lembrar disso, que a lei de Deus não são apenas 10 mandamentos, são 613 mandamentos segundo os judeus catalogaram, 613. Entre os 613 mandamentos está o mandamento de observar o sábado. E neste mandamento, que foi dado para os judeus, tem o dia do repouso, o Shabat. Por isso que eles escolheram então o sétimo dia para o dia do repouso, Shabat. A partir daí, o sétimo dia deixou de ser chamado de sétimo dia e passou a ser chamado de Shabat. Aí é o dia do repouso. O dia do repouso. Nós, em português, não usamos Shabat, a palavra usamos sábado, que é como falamos em português, certo? Se referindo a esse dia em que os judeus, quando receberam a lei de Deus, tiraram para ser o seu dia do repouso. Assim, o dia do repouso do judaísmo, dos judeus, é o sétimo dia, é Shabat. Não significa que esse dia é o mesmo para nós cristãos. E que nós estamos quebrando o mandamento de Deus por não descansar no sábado e sim no primeiro dia da semana. Até porque, se nós estamos quebrando esse mandamento, quem nos ensinou a quebrar foi Jesus Cristo, que passou o tempo todo trabalhando no sábado. E Jesus não pode quebrar o mandamento que ele mesmo deu no Sinai. Ele não pode fazer isso. E ele não quebrou a lei de Deus, muito pelo contrário. Jesus, ele cumpriu toda a lei de Deus. Foi isso que Jesus fez. Então por que ele trabalhava no sábado? Então por que os fariseus o perseguiram tanto no sábado? Porque eles interpretavam errado. Não era o sétimo dia específico, mas sim um dia em 7. Por exemplo, Mateus capítulo 12. Acompanhe comigo Mateus capítulo 12. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ora, não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quer no holocausto, não terias condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Se você for acompanhar a leitura de Mateus para frente, Jesus vai fazer várias coisas, tudo no sábado. E ele vai curar, por exemplo, no versículo em Mateus 12, do 9 em diante, na sequência da leitura, ele vai curar um homem. E aí os sacerdotes o acusam, por exemplo, em Mateus capítulo 12, do 9 ao 14. Eu vou só parafrasear para você poder ler depois. Ele pergunta no versículo 12. No versículo 11, ao que ele respondeu: Qual dentre vós? Eu vou ler tudo, né? Mateus 12, 9 em diante. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Um médico não trabalhava no sábado. Até hoje os médicos sabatistas não trabalham no sábado. Jesus, que era o médico dos médicos, trabalhava. Ou seja, ele quebra o tempo todo na cabeça dos judeus e dos sabatistas de hoje o sábado. Ao que lhe respondeu: Qual dentre vós,
será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem, estende a mão, estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Se você for lá em Marcos 2, 37, 38, tem essas passagens, Lucas 6 em diante tem essas passagens. Ou seja, se nós estamos quebrando o sábado, nós aprendemos com Jesus Cristo. Mas nós não estamos quebrando o princípio do sábado, porque o princípio é um dia em 7. 7 dias você trabalha, 6 dias você trabalha e um você descansa. Porque é isso que significa a palavra sábado, repouso, descansar. Sábado, a princípio, não se Shabat, a princípio não significa o 7º dia, mas sim o dia do repouso, que para os judeus, eles colocaram o sábado, e para nós cristãos, nós colocamos o domingo. Muito bem, continuando. Este princípio de repouso é universal, como já falei para você. Tudo no mundo tem que descansar, criatura, criação, tudo precisa do repouso. Na Bíblia, não existe, no livro de Gênesis, por exemplo, observância do sábado, da criação, passando por todo o livro de Gênesis, não existe a observância do sábado. Eu li lá no começo que a mulher falou que até no Éden, isso é um absurdo, Adão não sabia nem o que era sábado. Noé, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, nenhum deles. No livro de Gênesis, sequer existe a palavra sábado. Sequer existe a palavra sábado. Porque quando diz que Deus descansou lá, Deus, Shabat, Deus, não é o 7º dia, Deus descansou na sua criação. O sábado, para nós cristãos, faz parte da lei. Só que esta lei foi totalmente cumprida por Cristo. Cumprida e abolida no sentido de nós termos que cumpri-la para a salvação. Porque Cristo cumpriu a lei toda. Cumpriu porque ninguém pode cumprir. Não pense você que um sabatista, porque diz que vai no culto sábado, cumpre a lei de Deus, que não cumpre. É até uma hipocrisia eles perguntar, você cumpre os 10 mandamentos? Você tem que responder, nem eu nem você. Porque ninguém cumpre. Por isso que Cristo cumpriu e por isso que Cristo cravou o cumprimento de toda a lei na cruz. Por exemplo, Colossenses 2,14 e 2 Coríntios 3,14. Eu vou ler para você juntos. Colossenses 2,14 e 2 Coríntios 3,14. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, ou seja, a lei, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós. Jesus cumpriu toda a lei, Colossenses 2,14, removeu de nós a obrigatoriedade, a necessidade de cumprir a lei de Deus, já que ninguém conseguia cumprir, ele cumpriu cravando na cruz. Assim, a lei de Deus está cumprida em nós por meio de Jesus Cristo. 2 Coríntios 3,14. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto, da velha aliança, a lei, permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo é Ele, Cristo, a lei, tudo que nela está incluído, no caso o sábado, abolido. 2 Coríntios 3,14. Eles estão com o véu, querendo cumprir a lei de Deus. Mas essa lei foi cumprida por Cristo Jesus, nós estamos livres. Nós agora vivemos a lei de Cristo, que é vivido pela graça de Deus, e não por observação de mandamentos. A lei de Cristo é a lei da graça. Os sabatistas, eles impõem obrigatoriamente a guarda do sábado aos seus adeptos.
e eles se valem de alguns argumentos infundados, estabelecendo uma distinção entre lei moral e lei cerimonial, lei de Deus e lei de Moisés, dizendo que a lei moral ou lei de Deus se restringe aos 10 mandamentos, que continuará para sempre, e que a lei de Moisés ou lei cerimonial abrange o Pentateuco escrito por Moisés. Ou seja, quando nós mostramos essa passagem que Jesus cumpriu toda a lei, tetelestai, ele gritou na cruz, está cumprido, eu vim para cumprir toda a lei de Deus, nenhum tio. Quando ele cumpriu a lei de Deus, é claro que ele cumpriu o mandamento do sábado. Aí eles não têm o que responder, o que eles fazem? Não, mas peraí, são duas leis, a lei de Deus e a lei de Moisés. A lei de Deus é os 10 mandamentos, que tem o mandamento de observar o sábado que eu acabei de ler. Esses continuam. Nós temos que continuar observando essa lei. E a de Moisés, não, a de Moisés já foi cumprida toda. Então eles dividem a lei em duas partes, lei de Deus e lei de Moisés, lei moral e lei cerimonial. Primeira coisa, isso é um absurdo. Não existe duas leis, existe uma lei só. A lei de Deus, que incluía cerimônias, que incluía saúde, dietéticos, que incluía princípios morais, que incluía princípios de limpeza. Tudo é a lei de Deus. São 613 mandamentos. Ninguém jamais cumpriu esses 613 mandamentos. Ninguém. Só Cristo. Dizer que uma é lei de Deus e outra é lei de Moisés é um absurdo tão grande, que é desespero de causa. Eu explico por quê. Primeiro, a Bíblia declara que há uma só lei e um só legislador, Deus. E o próprio Jesus disse isso também. Isaías 33, 22. Vamos lá para Isaías 33, 22. Isaías 33, 22. Olha o que Isaías diz. Você tem que pegar essas coisas aqui e mostrar para esse povo, né? Para esse povo ver se melhora. 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz. Há um só juiz, é o Senhor. E o Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Há apenas um só legislador, porque também há somente uma lei. Moisés não foi legislador. Moisés foi o meio pelo qual Deus deu a lei ao seu povo. Não, ele não era um legislador, ele não era um criador de lei para o seu povo. Ele foi apenas um meio que Deus usou para entregar a lei ao seu povo. No versículo 12. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4 e versículo 12. Tiago, capítulo 4, versículo 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Então não existe a lei de Deus e a lei de Moisés. Existe apenas a lei de Deus, porque é um só legislador. A Bíblia mostra claramente que não há diferença entre a lei de Moisés e a lei de Deus. Eles falavam a lei de Moisés por falar, mas todos eles sabiam que a lei era de Deus. Quer ver um exemplo? Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, versículo 1, diz assim: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Então, traga aí a palavra de Deus, a lei de Moisés. Neemias 8:1. Aí você continua lendo. O sacerdote pegou o livro, começou a ler e tal. Quando chega no versículo 8, leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Então era apenas uma maneira de falar, mas todos eles sabiam que a lei de Moisés e a lei de Deus eram a mesma coisa, porque a lei de Moisés e a lei de Deus são a mesma coisa.
Moisés foi apenas o meio pelo qual Deus usou para dar a lei. O que a verdadeira Igreja de Cristo ensina? Agora eu vou passar para os argumentos bíblicos acerca do que a verdadeira Igreja de Cristo ensina. Primeira coisa, meus irmãos, nossa lei é Cristo. Nós vivemos sob a lei de Cristo, que é vivido pela graça. Nós não somos judeus, nós não vivemos numa religião legalista, de cumprimento disso e daquilo, como eles falam, que se não cumprir, perde a salvação. Não. Nós vivemos a lei de Cristo e a lei de Cristo é vivido pela graça. Pela graça sois salvos. Não por obedecer o sábado, nem por obedecer o domingo, nem por fazer isso, nem por fazer aquilo. Não. Nós somos salvos pela graça. Essa é a lei que nós cristãos vivemos. A lei de Cristo. Vivemos sob a lei de Cristo, que é vivido pela graça de Deus. Imagina um policial cristão que tem que trabalhar no sábado. Vai para o inferno? Imagina um médico cristão que tem que trabalhar no sábado e salvar vidas. Vai para o inferno? Imagina que os médicos adventistas deixam o cara morrer porque não pode trabalhar, senão perde a salvação. Imagine aquelas pessoas que trabalham em resgate de acidentados na Dutra, não sei mais por onde, que são cristãos. E eles são chamados numa emergência no sábado para ajudar essas pessoas. E essas pessoas estão tudo pecando em ajudar a pessoa, vão tudo para o inferno? Não. Isso é legalismo. Isso a verdadeira Igreja de Cristo não ensina. O que a verdadeira Igreja de Cristo ensina é que nossa lei é Cristo. Vivemos sob a lei de Cristo, que é vivido pela graça. E Cristo cumpriu tanto a lei, que tudo que há na lei, ou quase tudo que há na lei, era uma sombra do que viria no futuro, apontava para Cristo. Por exemplo, na lei é obrigado o judeu celebrar a Páscoa. Na lei é obrigado o judeu celebrar a Páscoa. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, diz que quem é a nossa Páscoa? Cristo. Como é que nós celebramos a nossa Páscoa? Cristo. Nós vamos celebrar a Páscoa logo quando acabar essa pandemia e pudermos nos reunir na igreja. Mas a nossa Páscoa tem que ser naquele dia, tem que ser nem o judeu matando cordeiro, ovelha. Não. Nossa Páscoa é Cristo. A palavra Shabat, como já falei, significa repouso. Sabe o que o livro de Hebreus 4:9 ensina? Que o nosso repouso é Cristo. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Vou abrir para você aqui, ó. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Portanto, resta um repouso. Repouso aqui na língua grega é repouso sabático. É o repouso do sábado, o descanso. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Por quê? No versículo anterior, ele vai dizer, Hebreus 4, 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. O descanso verdadeiro nem é o sábado que dá, nem é Josué quando entraram na terra prometida. Não. O descanso verdadeiro é Jesus Cristo. Esse versículo de Hebreus 4:9 é bem famoso na história da igreja, porque muitos cristãos, quando estavam sendo perseguidos, torturados, mortos, gritavam esse versículo. Em grego é ará, pilei petai sabatinos, tolos tosteos. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, um repouso sabático. Que repouso sabático é esse? Aí você continua lendo aqui, Hebreus capítulo 4, que ele vai explicar que o verdadeiro repouso quem dá é Jesus Cristo. Isso vai explicar no versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Assim, Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é o nosso repouso sabático, Cristo é o Cordeiro verdadeiro, Cristo é o sumo sacerdote verdadeiro. Tudo que
que a lei apontava, Cristo cumpriu. Eles disseram lá no início que o selo de Deus é a observância do sábado. Gente do céu, que heresia! O selo de Deus sobre um filho seu, sobre um cristão, é observar o sábado. Eles ensinam isso o tempo todo. Mas o que é que a verdadeira igreja de Cristo ensina? Qual é o selo de Deus para você, meu irmão, que está me ouvindo? Qual é o selo de Deus para você, minha irmã, que te faz ser um cristão? Que te faz ser uma cristã? É observar o sábado? É observar o domingo? Não. O selo de Deus que nos faz cristãos é o Espírito Santo de Deus. Efésios. Desculpe. Efésios. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Ele vai dizer... Efésios capítulo 1, ele vai dizer, no versículo 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, no caso de Jesus Cristo, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O selo que nos faz cristãos é o Espírito Santo de Deus habitando em nós quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. E não observar um dia ou outro dia lá. Ele diz em 2 Coríntios 1:22, vou até ler aqui para você, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Como que uma pessoa tem a coragem de dizer que o selo de Deus é observar um dia da semana, qualquer que seja ele, sábado, domingo, segunda, terça, quarta? É claro que não. A Bíblia deixa claro que o cristão é selado pelo Espírito Santo. Continuando. Nós cristãos estamos debaixo de uma nova aliança. Uma aliança que Jesus Cristo inaugurou no seu sangue, e não na antiga aliança de observâncias. Se no Antigo Testamento o povo de Deus guardava o sábado, e os judeus guardavam o sábado mesmo, e até hoje guardam, no caso, o sétimo dia da semana, o último dia da semana, por causa da obra da criação, porque Deus, segundo ele, descansou no sétimo dia, nós cristãos, no Novo Testamento, guardamos o primeiro dia da semana por causa da obra da redenção. Se os judeus guardavam o sábado por causa da criação, Deus descansou no sétimo dia, nós cristãos guardamos o primeiro dia da semana por causa da redenção, da nova criação que Cristo fez. Por isso que nós somos nova criatura. Na antiga aliança das obras, os judeus tinham que trabalhar a semana toda para quando chegar no fim da semana, no sétimo dia, serem abençoados. Eles iam para o templo fazer suas ofertas para receberem a bênção. Nós cristãos da nova aliança somos o contrário. Nós já somos abençoados no início da semana, hoje, para trabalhar. Em outras palavras, eles trabalhavam para serem abençoados. Na nova aliança, nós somos abençoados para trabalhar. Eles tinham que fazer para ser. Nós somos para fazer. Houve uma inversão. Além do mais, meus irmãos, os principais eventos da era cristã ocorreram no dia do Senhor, no domingo. Se os principais eventos para o judaísmo aconteceram no sábado, e alguns nós não temos nem certeza se aconteceram no sábado, mas pegando pela história judaica, muitos grandes acontecimentos aconteceram de fato no sábado,
Para nós cristãos, os grandes acontecimentos do cristianismo aconteceram no domingo. Primeiro, o primeiro grande evento do cristianismo aconteceu no domingo, João capítulo 20, versículo 1, a ressurreição de Jesus Cristo. João capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Ela vai ver um anjo lá, ela até confunde com um jardineiro, e o anjo vai dizer para ela: procura Jesus que está aqui, não está aqui, ressuscitou. Isso está em Mateus, em João capítulo 20, mas também está nos 4 evangelhos. Por exemplo, em Mateus capítulo 20 não, Mateus capítulo 20 não, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Versículo 5 diz: mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque seis que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ou seja, nós observamos o domingo porque os grandes eventos do cristianismo aconteceram no primeiro dia da semana, sendo que o maior de todos os eventos foi a ressurreição de Jesus Cristo. Segundo, Jesus apareceu aos 11 discípulos e sempre apareceu aos discípulos no domingo. Jesus sempre apareceu depois da ressurreição aos seus discípulos no domingo. Por exemplo, estamos no Evangelho, vamos voltar para João. João capítulo 20, versículo 1, ele ressuscita no primeiro dia da semana. Agora, olhe o versículo 19. Ao cair daquele dia, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Que dia era? Domingo, primeiro dia da semana. Olhe João capítulo 20, versículo 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Jesus sempre aparecia aos discípulos no primeiro dia da semana, mostrando para eles que era uma nova era, que era um novo dia, que era uma nova ordem, uma nova aliança. Se a antiga aliança tinha o sábado como o dia máximo o dia do Senhor, na nova aliança passa a ser o primeiro dia da semana. Repito, há uma tese que afirma, e pela Bíblia nós podemos provar isso, que Jesus sempre aparecia aos discípulos no domingo. O Espírito Santo, que é outro grande evento do cristianismo, desceu no dia de Pentecostes, que era um domingo. Em Levíticos 23, 15 e 16, tem a instrução da festa do Pentecostes, que era a festa das primícias, os primeiros frutos. Eles esperavam 7 semanas, 7 vezes 7, 49. No dia imediato ao sábado, acontecia o Pentecostes, pois nesse mesmo dia, desceu o Espírito Santo sobre a Igreja de Cristo. Todos aqueles que se tornaram cristãos na primeira leva, nos primeiros frutos, foi no primeiro dia da semana, quando desceu o Espírito Santo no Pentecostes. Levítico 23, 15 e 16, no dia imediato ao sábado. Também nesse mesmo dia, o primeiro sermão sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo foi pregado. Isso está lá em Atos, capítulo 2, versículo 14. E sabe o que aconteceu quando foi pregado o primeiro sermão de Jesus Cristo ressuscitado, em Atos 2, 14? 3.000 pessoas se converteram ao Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Pedro começa a pregação em Atos 2,14. Ele prega. Quando termina a pregação, no versículo 37 em diante, as pessoas perguntam o que tem que fazer e Pedro responde no versículo 38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles se arrependem, eles se arrependem de seus pecados, eles confessam Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E quando chega no versículo 41, diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que dia foi esse? Um domingo, o dia do Senhor. Então os cristãos entenderam que era um novo dia. A partir daí, a Igreja de Cristo passou a se reunir no domingo. Veja que não tem nada a ver com Constantino, com Roma, com nada. Estou falando da Bíblia. Os cultos cristãos passaram a acontecer no domingo, no dia do Senhor. Como é que eu posso provar isso? Abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 27 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos? Isso, Atos dos Apóstolos, capítulo está certo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 7 em diante. Eu coloquei 27 aqui, por isso que eu estava perdido. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, mas é o versículo 7 em diante. No primeiro dia da semana, que dia é? Domingo. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, ceia do Senhor, que é um memorial cristão, não é judeu, é um culto cristão aqui. Aqui tem um típico culto cristão, não tem nada de judaísmo, é cristão. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Está aqui um culto cristão. Que dia que os cristãos se reuniam? No primeiro dia da semana. Lembrando que esses primeiros cristãos eram todos judeus, acostumados a observar o sábado, e foram eles mesmos que entenderam que o cristianismo não tinha mais nada a ver com o judaísmo, e que o cristianismo tinha um novo dia, uma nova aliança. Que dia é esse? O dia do Senhor passou a ser o primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo. Isso é tão verdade que ficou generalizado em todas as igrejas cristãs. Quer ver um exemplo? Paulo escreveu aos crentes de Corinto para estabelecer o padrão referente às suas ofertas para o serviço do Senhor, que eu preguei até na quarta-feira passada. Ele ordenou que os crentes daquela cidade seguissem o padrão que havia sido estabelecido na Galácia, ou seja, em todas as igrejas, Macedônia, Galácia. Que padrão era esse? Que se reunissem no primeiro dia da semana. 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não faça coletas quando eu for. Que dia é que se reuniam as igrejas? Primeiro dia da semana. Portanto, é mentira dos sabatistas quando dizem que a igreja se reunia no sábado e só com Constantino que passou para domingo. Não, senhor, está aqui na Bíblia. A igreja cristã passou a se reunir no primeiro dia da semana, domingo. Esse padrão está tão claro, que quando chegamos no final da Bíblia, por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, os cristãos mudaram o nome. Do mesmo jeito que os judeus mudaram o nome do sétimo dia para Shabat, que nós chamamos em português de sábado, que significa o dia do descanso, o judaísmo, os cristãos mudaram o nome do primeiro dia da semana, que não se chama mais primeiro dia da semana.
Chama-se de o Dia do Senhor. O Dia do Senhor. Em latim, em português, em grego, em qualquer língua. Em grego, Kyriaki. O que é Kyriaki? Dia do Senhor. Em latim, Dominus Dei. O que significa Dominus Dei? Dia do Senhor. Em português, domingo. O que significa domingo? Dia do Senhor. Os cristãos mudaram o primeiro dia da semana para o dia do Senhor. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Achei-me em espírito. Quando, João? Ele continua. No dia do Senhor. Ou seja, a última revelação de Deus, outro grande evento para a humanidade, o livro do Apocalipse, foi dado ao apóstolo João no dia do Senhor. Eles nem chamavam mais de primeiro dia, mas chamavam de o dia do Senhor. Jesus apareceu a João na ilha de Patmos e lhe deu a última revelação no dia do Senhor. Portanto, meus queridos, amados irmãos, eu quero concluir esse estudo dizendo para os meus amados irmãos o seguinte: o dia em que a verdadeira Igreja de Cristo separou para o culto congregacional, para se reunir em congregação e adorar a Deus, foi o primeiro dia da semana, porque é o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Isso está aqui provado na Bíblia, está provado na história da igreja. Não era o sábado. Se alguém quer observar o sábado, observe por ser judeu, não por ser cristão. Se alguém disser para você que é pecado observar o domingo, cultuar a Deus no domingo, afirme para eles que você está seguindo o exemplo do seu mestre, Jesus Cristo. Foi seu mestre, o nosso mestre, quem nos ensinou que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Em outras palavras, Deus criou o sábado para o repouso do homem, não para ser um fardo que o homem tenha que carregar e observar. Não. Diga para essas pessoas que para nós o dia do Senhor são todos os dias. O dia do Senhor para a verdadeira igreja são todos os dias nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Quer por mais que bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Diga para essas pessoas que a verdadeira igreja de Cristo separou um dia, assim como os judeus separaram um dia lá na antiga aliança para adorar a Deus, que era o sétimo dia. Os cristãos separaram um dia também para adorar o Senhor como igreja, como congregação, para praticar os ritos do cristianismo, a comunhão, a palavra de Deus, o louvor, a leitura da Bíblia e por aí vai. Que dia foi esse que os cristãos escolheram para adorar a Deus? Primeiro dia da semana. Seguindo o exemplo de quem? Do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que adorou a Deus, serviu a Deus no sábado, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e todos os dias. Que este ensino fique claro na sua cabeça. Que quando as pessoas chegarem para essas pessoas chegarem para dizer para você que você não está cumprindo a lei de Deus, não, estou cumprindo sim. O princípio não é o sétimo dia ou qualquer dia. O princípio é um dia em 7. E nós escolhemos, dentre 7 dias, o dia de adorar a Deus. Que dia é esse? O primeiro dia da semana. O dia do Senhor. Assim como a Bíblia ensina, assim como Jesus fez, assim como Cristo ressuscitou, assim como os apóstolos ensinaram e assim como a verdadeira igreja de Cristo tem observado. Desde a ressurreição de Cristo e observará até a sua volta gloriosa. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus por mais uma aula. Que Deus possa continuar abençoando e recompensando a vida do pastor Helder, que tem sido usado, tem se disposto a compartilhar conosco aquilo que ele tem aprendido da parte do Senhor, e que eu e você possamos nos esforçar para ser essa igreja de Cristo que nós temos aprendido ao longo dessas aulas, que nós possamos trazer à memória os ensinamentos que temos tido nas quartas-feiras
e que isso continue ardendo no nosso coração. A nossa programação online continua. Na quinta-feira, amanhã, nós temos mais um vídeo da série Te Faço um Desafio. Esse vídeo que é para os juniores, pré-adolescentes e adolescentes, mas nós temos incentivado toda a igreja a acompanhar essa série. Que você possa assistir então a partir das 10 horas aqui no nosso canal do YouTube, esse vídeo dessa série, que você possa compartilhar essa mensagem também com seus amigos, com seus parentes, para que ela alcance mais pessoas. Na sexta-feira, nós recebemos a nossa convocação de oração lá nos grupos de WhatsApp, que você possa separar um momento do seu dia para orar ao Senhor. E às 19h30 nessa sexta, nós também temos uma live dos adolescentes. A live do ID acontece ali no Instagram, identidade.cieb, que você possa acessar essa página do Instagram, esse perfil, curtir ali, seguir o perfil e às 19h30 acompanhar essa live dos adolescentes. E no domingo nós retornamos para celebrações das 10 e às 19 horas também aqui no nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe no restante dessa semana, que você possa compartilhar essa mensagem de Cristo que tem sido externada, que tem sido exposta através das nossas redes sociais. Que Deus te use nesses dias no meio da sua família, no meio dos seus amigos, no meio dos seus colegas de trabalho. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que sobre ti Ele continue levantando o rosto e nos dando a paz, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.